Boa tarde. A gente tá com companhia. Quem for entrando, me avise, como sempre, né? Se o áudio tá bom, se a imagem tá certinha, se tá tudo certo. Estou aguardando a Ana Paula. Ei, Bruna. Diário da Isabela. Isabelle, boa tarde. E do Gabriel. Vocês estão me ouvindo? O áudio tá ok? Eu só vou ver se a Paula chegou. Ainda não. Ah, chegou. Ei. Oi, Aí. Boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Só Tá, confirmem todo mundo se tá tudo certo. Se estão me ouvindo, tá ok. Mas, gente, essa é a Ana Paula, faz dos 5, né? O Instagram dela, que ela tem 5 crianças sim. fofas e lindas. A Valentina é a mais novinha. Quando eu te conheci, ela era recém-nascida, acho que não tinha nem 15 dias, se eu não me engano. Ela A era Ana bem de Lu, colinha. Ah, era recém-nascida, a Ana Lu. Valentina é um pouco mais velha, né? Isso, Valentina que tem 3, vai fazer 4 agora. Ah, então, ela era bem pequenininha. Então, Era. assim, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho dessa história. Ah, ei, Bruna, minha amiga, minha irmã, sejam bem-vindas. Então, gente, meu nome é Ana Paula, eu tenho 36 anos, fiz dia 21, né? Sou cristã, sou casada com o Luciano, meu esposo, ele é fuzileiro naval. Nós temos 5 filhos. É isso mesmo, é 5 filhos. Cauã e Kyla, que são gêmeos de 12 anos. A Juju tem 6 anos. Valentina tem 3. Ana Lu tem 1 ano e 3 meses. E é isso aí. Nós somos Isso. pais dos 5. E eu conheci a Ana Paula, eu acho que foi até no dia, né, que você decidiu. Não sei se foi a decisão mesmo de martelo, mas que você começou a pensar aí na possibilidade do homeschooling, né? Foi. Lá naquele Aí, curso que nós fizemos. que a gente fez um curso. E aí, a Ana Paula contando as dificuldades que o Cauã estava passando, eu até falei no dia. Lembrou muito, ela falava as coisas, parecia que ela estava falando minha história na escola, porque foi muito parecido. E com o Guilherme, na última live que eu fiz de perguntas e respostas, até perguntaram se o bullying foi o motivo para eu escolher o homeschooling, se fez parte, né, do pacote dos motivos. E eu falei que com o Guilherme ainda não. Só que eu percebi algumas coisas pela minha história, né, de vida e tal, eu percebi que ele estava ali no caminho. Então ele ainda não estava sofrendo, porque é muito pequenininho ainda, mas eu via que isso seria um problema assim no futuro. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, se seus filhos, né, estudavam, como é que era, todos eles já estavam estudando, só a pequenininha que não, ou só os dois mais velhos, como é que era essa rotina na escola? Isso, então. Cauã e Kyla começaram estudando numa escolinha que eles amavam. Eles tinham 3 anos quando eles começaram a estudar. Eles estudaram dos
3 aos 5 nessa escolinha. E foi assim, um momento super normal, como de toda criança, né? Que tá ali no maternal, né? Naquela fase e tal. E foi super tranquilo, a gente não teve, entre aspas, assim, percepção de problema nenhum. Kyla é um pouco mais pra frente, por ser menina, né, e tal, então ela, né, tinha alguma diferença somente por esse fato mesmo, né, de ser de menina ser um pouquinho mais pra frente, né, e tal. Mas assim, não tinha dificuldade, pelo menos é o que a gente era passado pra gente, né, pelos professores, que não tinha dificuldade naquilo que cabia às crianças fazerem. O nosso problema mesmo começou no primeiro ano, que antigamente pra Foi gente aqui meio parecido também. então, As aí coisas começaram a desandar. começou assim, foi um primeiro ano bem, bem complexo, porque eu levava, né, eles pra escola, o Luciano trabalhando e tal, e já chegava em casa e percebia, tipo assim, eu sei que também que foi um pouco por causa da mudança, né, de uma escola que eles estavam acostumados há muito tempo, aí foram pra outra, né, só que o tempo foi passando e cada vez mais o Cauã queria menos ir pra escola. Cada vez mais ele queria menos ir pra escola. A gente sabe que é normal, a criança chega numa fase, né, em que ela não quer mais, ela tá cansada, ela, né, tá enjoadinha e tal. Mas ele reclamava muito, chegava perto da hora de ir pra escola, ele chorava muito. E começou a acontecer algumas coisas assim. Aí eu conversava com a professora, né, pra saber o que estava acontecendo. Aí ela falava que ele tinha muita dificuldade. Ah, ele tem muita dificuldade. Ah, ele tem muita dificuldade. A maioria das vezes que eu conversei era o que ela me passava, que ele tinha muita dificuldade. E aí teve uma vez que nós fomos buscá-lo na escola e o Cauã estava todo molhado. Por quê? O Cauã tinha feito xixi na calça nesse dia. Aí conversei com ele, perguntei o que tinha acontecido, ele falou que pediu várias vezes. E eu entendo que, tipo assim, pode acontecer de estar aquela confusão toda, né, de crianças e tal, mas aconteceu que ele não pôde ir ao banheiro e ele fez xixi dentro da sala. E isso pra ele foi muito marcante, né? Porque é uma Imagina. criança, né? Uma criança fazer xixi na calça dentro da sala, perto de todos os amiguinhos, então daí foi uma situação que, assim, só desandou, sabe? Só foi piorando. E o que a professora me passava, ele quase não fala, ele é muito tímido, ele tem dificuldade, mais uma vez, ele sempre tinha muita dificuldade. Aí a gente decidiu mudá-lo de escola, né? Porque Uhum. diante de algumas coisas que foram acontecendo, eu não gostei do posicionamento da professora, não gostei do posicionamento da escola. Aí eu falei, vamos mudar para ver se essa situação muda. Aí a gente mudou e foram para uma escola pública nesse ano. Por incrível que pareça, foi uma escola em que a gente teve menos problema a respeito disso, a respeito do aprendizado dele. Tudo bem que era uma coisa assim, era bem precário, sabe? A situação que eles estavam, porque era uma escola, era no Rio de Janeiro, era uma escola que, assim, eles não tinham acesso a muitas coisas, não. Eles não tinham livros didáticos, olha só. Eles não tinham livros. Eles fizeram uma única prova escrita nesse ano inteiro. E a professora, assim, ela meio que se desdobrava, né? Para poder inventar coisas, porque ela não tinha recurso. A gente, como pais, queria ajudar. E esse ano acabou meio que sendo cancelado, esse do segundo ano. Mas não tivemos problema. No terceiro ano, aí voltamos para a escola particular, né? Para ter uma atenção melhor, porque é isso que a gente pensa, né? A gente está pagando, então a gente quer que tenha uma atenção melhor, né? Ó, a Paula Duarte está perguntando qual é o tema de hoje, Paula. Eu estou escrevendo aqui para fixar. Ah, tá. Aí, então, nesse terceiro ano, a gente voltou a ter problemas, né? A gente voltou a ter problemas em respeito do Cauã. Que ele... Gente, vocês vão ouvir de vez em quando, né? Alguns choros, gritos e algumas coisas, mas são as crianças ali brincando.
É a ou vida chorando, ó. acontecendo, né? Mas o pai tá em casa, tá? O pai tá Quietinho. on, o pai tá em casa pra tomar conta. Então, nesse terceiro ano, era uma pessoa que eu também tive muita dificuldade, né, a professora no caso, Uhum. e era dito a mesma coisa, que o Cauã ele era muito lento, todo mundo terminava as tarefas e ele não, que ele era disperso, que ele não se concentrava e tal, tal, tal. E isso acontecia muito. E eu a gente conversava com ele e tal, e voltou aquela situação dele querer não ir. A escola era na frente da nossa casa, era do outro lado da rua. Literalmente, a gente atravessava a rua e estava na frente da escola. Mas ele não queria ir para a escola. E a Kayla chegou a me perguntar, eles eram da mesma sala, né? A Kayla chegou a me perguntar, mãe, por que a tia não gosta da gente? E para uma mãe ouvir de uma criança perguntando por que a tia não gosta, é muito ruim. Foi um sentimento muito ruim. Então eu percebi que não era só com ele, não era só com a Kayla, era com mais uma outra amiguinha, mais um outro amiguinho. Por quê? Eram crianças que davam um certo trabalho em questão de aprendizagem, né? Então a gente começou a ter muita Mas dificuldade a com isso. Kayla O Cauã também querendo. passava por isso? A Kayla também tinha essa dificuldade ou Nessa, era só o Cauã? então, nessa situação do terceiro ano, a Kayla começou a apresentar um certo tipo de dificuldade, né? Não para pegar as coisas, porque ela sempre foi muito, muito esperta, sabe? Para pegar, né, as coisas e tal. Só que eles começaram a perceber que ela tinha preferenciais por algumas crianças que eram. E quando eu fui conversar com a diretora, que eu precisei ir conversar com a diretora, precisei ir conversar com ela, e eu percebi que eram crianças que não davam trabalho. Eram crianças que tinham mais facilidade, né, de aprendizado, então eram crianças que menos tinham trabalho. E tava começando a ficar tão pesada a situação, que mais com o Cauã, que a gente decidiu levá-lo numa psicóloga, né, porque tava muito ruim, a situação ficou muito ruim. E numa das consultas, né, a psicóloga pediu para que eu entrasse e ele ficasse com o pai. Eu entrei e ela começou a conversar comigo. Ela falou assim, mãe, o Cauã falou uma coisa para mim que me deixou muito triste. Ele falou para mim que se sentia um menino invisível. Aí eu falei, ué, Eu por acho quê? que você Como assim chegou a menino invisível? comentar. Eu cheguei a falar isso lá no curso, né? Porque ele falou assim, tia, eu faço perguntas e a outra tia não me responde. Aí eu me sinto invisível porque parece que ela não me vê. E isso, assim, trouxe uma tristeza tão grande pro meu coração, porque já é difícil de uma criança se expressar, né? No meio de todo mundo, ao ponto dela fazer perguntas e quando ela faz, ela não é respondida, né? E aconteceu mais uma outra situação de que ele foi chamado de lerdo na frente da turma toda. Não só a Kayla estava lá para comprovar, como ele, a Kayla e mais uma amiguinha, né? Que comprovou de que isso aconteceu, de que ele segurava a cabeça. Não precisa de segurar a cabeça, sua cabeça não vai cair. Podem ser até brincadeiras, mas são brincadeiras que, na minha concepção, não deveriam ser feitas para crianças perto de outras crianças. Entendeu? Você fazer essa brincadeira com adulto, você fazer essa brincadeira talvez só com a criança ali, não vai ser algo que vai trazer um malefício tão grande. Mas como foi na frente de todo mundo, os amiguinhos passavam a chamar ele de lerdo, que ele era tartaruga, de que a cabeça dele vai cair, sua cabeça é... Aí já começaram outro tipo de bullying. Ah, sua cabeça é grande, sua cabeça vai cair, por isso que você segura e tal. E assim, esse ano foi um ano muito difícil. Muito difícil mesmo, porque a gente como mãe, a Porque gente assim, sempre traz a situação pra gente, né? Falando, cara, eu não tô conseguindo defender o meu filho, não tô conseguindo... Eu tô sendo uma péssima mãe, porque eu não tô conseguindo
fazer que isso pare. Eu cheguei, conversei com a diretora, conversei com a professora não assumiu. Ela disse que aquilo jamais tinha acontecido. Não digo que crianças não mentem, tá? Não digo que crianças não mentem. Mas naquela situação, ele não teria como mentir e dizer exatamente como aconteceu. Como a Kyla dizendo o que aconteceu. Ele relatando para a psicóloga que ele se sentia um menino invisível, sabe? E a diretora falou que era uma escola que não aceitava questões de comportamento, né? Sim, sim, que são coisas que eu acho que uma professora não deveria falar nunca, sabe? Brincar nunca. E assim, era uma pessoa formada em pedagogia, sabe? Uma pessoa com formação, uma pessoa. Porque lá no Rio, eu não sei se você sabe, mas tem normalistas, né? Que são meninas que fazem tipo um pré-técnico como professoras e se tornam professoras. Ela não era esse caso, ela era um caso de que ela era uma pedagoga formada, uma professora, né? E pessoa adulta, cristã ainda, sabe? E aconteceu várias outras coisas que nos cabia processo, sabe? Nos cabia processo por causa de todo o transtorno que causou eu acho, assim, em torno disso. Que o pior, principalmente igual você no caso de mãe, né? Porque eu falei que a história dele parece muito com a minha, por conta disso também, assim. Muita gente acha que o bullying na escola é só entre os alunos, mas existe muito, e eu falo que existe muito porque eu estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, assim, que é famosa aqui, eu estudei em escolinha de bairro, eu pulava de escola em escola. E em todas tinham professores muito bons. Eu tive professores muito bons, mas sempre tinha esse bullying que vinha do professor, do profissional. Ou então eles viam a situação acontecendo ali na sala, né? E não faziam nada. Teve um caso de uma professora que puxou o meu cabelo e eu contei para minha mãe. Minha mãe também sempre ia, e não é por falta de falar também não. Porque eu falava com a pedagoga, eu falava com minha mãe, igual você, né? Ia lá na escola. Só que eu falei assim, hoje, adulta, a situação para mim foi tão assim, que eles me colocaram, né, numa situação tão complicada, porque a pedagoga chamou minha mãe, foi lá na sala de aula, na frente da professora, na frente de todo mundo, e perguntou se era verdade. Caramba. Aí todo mundo da sala travou. E uma menina, que era até bem bobinha, assim, mais inocente, ela falou assim, só quando ela tá com raiva. Não, ela não faz isso não, só quando tá com raiva. Que ela acabou assim, ela não maldou a situação, a maioria, aí depois eles até falaram, eu não falei porque eu fiquei com medo. Então, assim, aí depois ela parou de puxar o cabelo, não aconteceu, mas ela ficava falando assim, eu não vou fazer isso porque depois, né, vai vir pai aqui pra brigar. Não posso falar isso porque toda hora ficava cutucando, né? Então, assim, essa situação que a direção da escola faz, porque nunca é culpa do professor. É sempre o aluno que não acompanha, o aluno que o aluno que não fala, o aluno que dá trabalho. Então, é bem complicado, porque a escola mesmo, como que ela vai contra um professor? Só se alguém filmar, igual a gente vê esses casos, né? Assim, só se alguém filmar e aí não vai ter jeito de dizer que não. Mas deixa até os pais, assim, no seu caso, assim, de mãos atadas. Tipo, o que eu faço, né? Ó, a Paula aqui, ó, Duarte, ela comentou, não podemos normalizar esse tipo de brincadeira, porque isso mesmo dá margem para outras crianças fazerem da mesma forma. E foi exatamente o que aconteceu, porque como ela, que era, assim, a autoridade, né, ali, fez esse tipo de brincadeira, ela realmente deu margem para outras crianças. E criança, tipo assim, não tem maturidade, algumas, né, não tem maturidade para saber. Esse tipo de coisa que eu tô fazendo vai magoar o meu amigo, né? Cabe a nós. Aconteceu uma situação, eu preciso pautar, que o Cauã e a Carla chegaram em casa rindo de uma situação que aconteceu com um amiguinho deles. Eu me lembro que o nome do menino era Pedro. Eles chegaram falando que tava todo mundo
pegando no pé do Pedro. Não sei se é pegando no pé o que eles usaram, né? Mas ele tava assim, meu Deus, que fofinho. Mamãe, E ele tava assim, que ele tava chateado porque ele era gordinho e os meninos estavam implicando com ele. Aí eles estavam rindo disso. Eu falei, como é que é? Eu sentei com os dois, mas eu dei um sermão, dei um sabão neles, muito brava, porque eu falei assim, o que eu ensino pra vocês? Que tá escrito na Bíblia, né? Que é pra gente fazer com as pessoas aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Vocês iam ficar felizes se fosse vocês no lugar do Pedro? De ser zoado pelas pessoas? Aí eu falei com o Cauã, você gostou quando ficaram falando pra você que sua cabeça ia cair, que você tinha cabeça grande? Não, mamãe, não gostei. Eu falei, então pronto. E eu acho que é uma coisa que os pais precisam prestar atenção. Porque às vezes a criança fala em casa de que aconteceu algo e o pai e a mãe nem dá atenção, né? Ou às vezes, tipo assim, ri junto do que a criança tá rindo, né? E a gente precisa prestar atenção e chamar as crianças e falar assim, ó, isso aí não é legal. Meu Deus. Eu tô chateada. Não é? E aqui, ele chegou a estudar aqui? Chegou. Aqui, então, aqui eles estudaram 4º e 5º ano. No 4º ano, o Cauã continuou apresentando as dificuldades, né? Nós viemos do Rio para cá e ele, tipo assim, a professora, igual a gente falou, existem infelizmente pessoas que estão despreparadas, né? Para alguns tipos de situações, e existem pessoas que estão preparadas, que são pessoas que fazem com amor. A professora deles do 4º ano, eu não tinha assim uma vírgula para reclamar. Por quê? Ela entendeu a situação do Cauã. O Cauã, quando ia fazer uma prova escrita, ele travava. Só que ela percebeu que se ela fizesse as perguntas para ele da prova, ele conseguia responder. A dificuldade dele, ele criou algum tipo de trauma em relação do papel com o tempo, porque todas as vezes que na outra escola ele não terminava, né, vinha a professora e os amiguinhos para falar, você não acabou, você não terminou, né, e tal. Então ele criou esse bloqueio. Oh, meu Deus, titia. Ele criou esse bloqueio, tipo assim, eu não consigo, ele falava pra mim, ele falava, mãe, eu não consigo escrever no papel o que tá aqui dentro da minha cabeça. Ele falava isso pra mim. Isso ele no 4º ano. Então a professora me chamou, ela falou assim, Ana Paula, eu tenho feito algumas provas orais com o Cauã e ele tem me respondido. Ela falou que até tinha chamado, né, a coordenadora para ela poder presenciar isso, para que ele não estava conseguindo passar para o papel, assim, escrevendo, mas que ele respondendo, ele estava conseguindo. Mas que ele sabia a matéria. Isso, que ele retia a matéria, mas ele tinha essa dificuldade de passar pro papel. Então, tipo assim, o 4º ano foi um ano que fluiu um pouco melhor. Por quê? Porque a pessoa respeitava as crianças, né? Ela respeitava as crianças. A Carla falava assim, a tia Jo, ela é, ao mesmo tempo que ela é braba, mãe, ela é um docinho. Ela falava assim. Por quê? Porque ela sabia o momento de se impor, né? E de se colocar para as crianças, e quando ela tinha que ser amável, ela era amável. Então, eles não tiveram problema nenhum no 4º ano. No 5º ano, mudou de professora. Aí, o que aconteceu comigo? Começou a palpitar o coração. Porque eu falei, Deus, agora que eu encontrei uma pessoa que, tipo assim, respeita a criança, né, como ela é, na sua singularidade. E ela não vai ser mais ela. Eu falei, como é que vai ser, Jesus? Já comecei a orar, né, por essa situação. E começou a degringolar de novo. Porque era uma pessoa muito parecida com a outra professora do 3º ano. Que ela não entendia, que ela achava que ele tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, como todos os outros alunos.
que ele tinha que dar conta, porque se todo mundo... Eu ouvi isso. Se todo mundo dá conta, ele também dá. Eu falei, sabe qual é o problema? Aquilo que a mãe da gente falava, ele não é todo mundo. Assim como você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, ele não é todo mundo. Ele tem o tempo dele. Se ele não consegue fazer, você quer que eu faça o quê? Criatura de Jesus. Ela queria que eu desse um jeito para que ele fizesse as coisas no mesmo tempo que todo mundo fazia. Sendo que até hoje, para algumas coisas, melhorou. Mas até hoje, para algumas coisas, ele tem o tempo dele. A Kayla faz no tempo dela e ele faz no tempo dele. Entendeu? E tipo assim, Nossa, esse ano foi muito complicado. Por quê? Eu morava aqui no Espírito Santo, o Luciano trabalhava no Rio. Eu com 4 crianças e ainda gestante. Então a gente sabe, né, que vida de Esse foi o gestante último é ano, então, complicada. dele na escola. O último ano deles na escola. O último ano deles na escola. Uhum. E, assim, pra mim foi um ano muito frustrante, porque ela tinha dificuldade também de entender que quando eu estava passando mal, eu era sozinha. Como é que eu ia levar crianças, eu passando mal, dirigir, ia levar crianças para a escola, sabe? Me cobrava muito. Ah, porque tem dever atrasado, tem que entregar isso, tem que entregar aquilo, tem que entregar aquilo outro. E me cobrava, assim, muito, me cobrava muito. E aconteceu a mesma situação do bullying. Ah, não sei pra que eu fui deixar você fazer isso, você é muito lerdo. Só que nesse dia, a Kayla não se aguentou e defendeu o irmão dele, o irmão dela. Ela falou, tia, não fala isso assim, não fala isso assim porque ele vai ficar triste. Aí ela falou assim, eu não estou falando nada demais. Ela falou pra Kayla que ela não estava falando nada demais. Porque ele realmente era muito, muito lerdo para fazer as coisas. Eu falei, Deus, mais uma vez. Falei, mais uma vez, eu não tô acreditando nisso, cara. Eu não tô acreditando que eu vou passar de novo pela mesma situação. Eu falei, eu não aceito, cara. Eu falei, eu não aceito. E teve momentos de eu estar no pronto-socorro, olha só, no pronto-socorro, e ela me cobrando, porque eles não vieram, já tem 2 dias que eles não vieram. Eu falei, então, eu estou passando muito mal. Neste momento, eu estou no pronto-socorro. Ela, ah, tá. Nem assim, melhoras, tá precisando de alguma ajuda, sabe? Só para disfarçar, pelo menos, nada. Então, assim, era uma pessoa que não buscava compreender, sabe, a situação num todo, nem a minha, muito menos a dele, né? E teve esse momento, né, em que ela falou de que ela tratava todos como iguais. Aí eu falei, esse é o seu problema. Cada criança é uma criança, eles não são todos iguais, né? Essa é uma Uhum. das coisas que eu fiquei apaixonada pelo homeschooling, por tratar a criança na sua singularidade. Por entender, ah, a criança tem dificuldade nisso, então é nisso que a gente vai trabalhar. Não que a gente vai deixar as outras coisas de lado, né? Mas que a gente vai dar uma atenção maior Uhum. a esse tipo de coisa que está acontecendo. E isso foi uma das coisas, assim, que me deixou apaixonada. E esse foi o último ano que eles estudaram na escola. E essa foi a última conversa que nós tivemos, em que ela disse, outra coisa, não deixaram ele fazer prova de recuperação. Porque ele não teve o direito de fazer a prova de recuperação. Não, ele não vai nem conseguir fazer a prova de recuperação. Foi o que me disseram. Não tô Não aqui, deixaram gente, ele só para nem tentar, esclarecer. né? Sim, não deixaram ele nem tentar. Não tô aqui para massacrar a escola, para massacrar os professores. Eu só acho que existem sim pessoas que são super competentes, pessoas que fazem com amor, sabe? Pessoas que são dedicadas. Mas existem pessoas sim que não estão nem um pouco preparadas para lidar com as crianças, muito menos com algumas que demonstram ter algum tipo de dificuldade. E às vezes elas nem têm dificuldade. As escolas adoram taxar as crianças como TDAH, como disléxicas, sabe? Porque Uhum. eu acho que às vezes é um pouco mais fácil de lidar quando você rotula, né? Infelizmente. Mas eu pontuo mais uma vez, existem pessoas que são dedicadas, existem pessoas que são preparadas para isso, infelizmente, como existem as que não são. E assim, também, igual eu falei da minha história, não é falando mal ou bem, mas é o que aconteceu também. Não vou poder fingir que minha experiência foi boa, porque não foi. Já o meu marido Uhum. não tem a mesma experiência, né? Então, a gente está contando aqui o que aconteceu com a gente.
E assim, quando que Aham. você conheceu o homeschooling? Como é que foi isso? Então, sempre vi nos filmes, né? Sempre vi nos filmes e eu achava interessante, mas eu achava, tipo assim, era aquela realidade que é a realidade do filme, né? Que a gente Uhum. não consegue imaginar aquela realidade na nossa vida. Aí foi quando a Pamela postou que ia fazer aquele curso, né? Eu até me esqueci o nome, você lembra? Ai, não lembro, mas era como se fosse um aulão, né? Para pais sobre educação, mas um termo no geral. Assim, Isso, não era nem eu não lembro específico qual sobre que era o homeschooling, nome. né? Não, Então, mas a maioria foi eu nesse acho que estava aulão, lá eram do homeschooling. Eu era acho que família a homeschooler, maioria que né? estava lá. É. Então, aí foi nesse curso que a gente foi, que eu adorei, né? Sobre a educação. Por quê? Eu não sei as outras pessoas, mas quando se dizia a respeito de educação, eu pensava que era, tipo assim, educação disciplinar, que é a educação da escola, e educação de você estar criando os filhos, né? Quando, na verdade, eu acho que não tem muito essa separação. É, é, é uma coisa conjunta, né? É uma coisa que precisa andar em conjunto. E eu fiquei assim, totalmente apaixonada. Eu falei, Deus, eu não acredito. Eu falei, será que isso é possível? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta disso tudo? E foi quando eu, assim, fiquei apaixonada pelo homeschooling. E eu falei, cara, será que agora o meu filho vai parar de sofrer em questão de ser rotulado, em questão de não ser compreendido, sabe? Então eu fiquei apaixonada. Foi aí que eu cheguei em casa falando disso pro Luciano, assim, entusiasmadíssima, sabe? Contando, aí ele, mas não sabia que tinha isso no Brasil e tal. Eu falei, pois tem. E foi aí E que como eu que comecei foi a a contar. reação dele? Ele Então, de aceitou primeira, assim, eu acho que a vamos reação. fazer, ou ele tomou um susto? Então, eu acho que é a reação da maioria dos homens, né? Quando a mulher, porque a gente que tem essa É. doideira, né? Essa ideia de que vamos fazer homeschooling, né? Vamos estudar em casa. Ele ficou meio assim, com medo de algumas coisas, né? Questão de jurídico, uma coisa que a gente não é bem informada, né? A respeito de conselho tutelar e da criança e Uhum. tal. Aí eu falei, Luciano, olha, a Pamela falou que é para marcar, que ela vem aqui para poder. Ei, amiga Lady, minha amiga Lady que está morando lá nos States, né, amiga? Rica. Então, assim, aí a gente marcou, aí a Pamela veio, explicou para ele tudo direitinho e demos o pontapé inicial. Fomos à escola, pegamos a transferência, né? E começamos. Uhum. E como que foi a experiência aí? Foi fácil? Vocês tiveram que se Então, adaptar? primeiro ano foi É barra. puxado, né? Eu Então, a Pamela já tinha assim, ela já tinha me alertado. Ela falou assim: olha só, você vai pensar em desistir, isso é fato. Você vai pensar em desistir, porque você precisa, você não vai ser a rainha da paciência, como as pessoas pensam, né? Que nós que somos mãe homeschooler, nós somos a rainha da paciência. Que a gente nunca perde a paciência, que a gente, né, é um doce de Que não rola pessoa o uns tempo gritos de vez em inteiro. quando. Exatamente, né? As pessoas acham que a gente, né, perfeito, só falta uma auréola em cima da nossa cabeça. Então, aí ela falou, vai acontecer de você perder a paciência, de você pensar em desistir e tal, mas tenha persistência, porque assim, assim, assim vai dar certo e tal. Se precisar mudar, a gente muda e tal. Aí quando nós entramos nas férias, que eu tava assim, clamando pelas férias, meu Deus do céu, adaptar a rotina aqui pra gente que foi meio complicado, né? Porque eu tava com um bebê recém-nascido, com 4 crianças, numa nova rotina, né? Numa coisa nova, que era o homeschooling. Aí eu falei, vamos lá, vamos tentar. E assim, algumas coisas deram certo, outras não deram. Algumas eu deixei de fazer, outras eu fiz, mas de maneira diferente. Aí nós entramos de férias. Quando nós voltamos meio capengosos, assim. Aí, com esse negócio também de pandemia que nunca passava, né? Nunca passava e tal.
Aí eu precisei dar uma pausa. Eu falei, Pamela, eu tô precisando parar. Parar e esquecer de tudo, assim, sabe? Esquecer até mesmo do homeschooling, né? Aí a gente deu essa pausa. Gente, às vezes o parar é necessário. Não é desistir, é Uhum. você parar para descansar. Entendeu? Descansar a sua mente, porque assim, eu nesse ano, eu até disse que eu sou uma pessoa que nesse ano que eu tô trabalhando é me cobrar menos, porque eu sou, infelizmente, sanguínea, melancólica, sanguínea, hemorrágica e melancólica, e sou assim, eu me cobro muito, sou muito perfeccionista. Tô trabalhando nisso em ser menos perfeccionista e me cobrar menos. Por quê? Porque me cobrando mesmo, consequentemente, eu cobro o Luciano e cobro as crianças e fico naquele ciclo sem fim, É. né? De cobrança de mim mesma, deles, e acabo me cansando e acabo cansando todo mundo. Então, O o que eu primeiro ano trouxe dá para aquele esse medo, ano, né? De se você vai conseguir dar a matéria, se você vai conseguir fazer esse, ai meu Deus, exatamente. era melhor ele ficar na escola. Aquele primeiro ano, eu acho que é o pior que a gente se cobra muito. Aí quando passa no final do Sim. ano, você vê, nossa, igual você parou, eu tive o Bernardo, engravidei, né? E mesmo assim, evoluiu muito, muito mais que na escola. Nossa, demais, demais. Assim, em questão da evolução, o Cauã e a Kyla, eles já fazem, por exemplo, hoje eles já estudam uma parte sozinhos, que eu acho, outra coisa que eu acho muito legal do homeschooling também, é que a criança se torne autodidata, né? Que ela corra atrás disso Uhum. para ela, né, estudar por ela mesma. Então, assim, algumas coisas eles já estudam sozinhos. Algumas coisas eles têm dificuldade, aí eles, claro, perguntam e tal, a gente vai lá e explica, mas muita coisa eles já estudam sozinhos, e isso já é uma super ajuda, né? Pelo fato deles já terem 12 anos, isso é um pouco mais fácil. Com a Júlia, não, que eu preciso, né, sentar realmente mais do lado. E às vezes, o que eu já tô começando a perceber na Júlia? Que eu direciono ela naquilo que ela tem que fazer, naquela parte da matéria, ela vai até o final sozinha. A não ser que Uhum. ela Aqui eu também realmente já. não consiga entender. É muito legal isso, né? Da criança conseguir dar esses passos sozinha. Mas, assim, eu retomei, nós conseguimos retomar, graças a Deus. E esse ano está sendo mais leve. Eu acho que, não sei se é também por esse meu posicionamento de tipo assim, de entender que fazendo devagar, fazendo um pouco, que não tem necessidade deles estudarem 5 horas por dia, né? Como eu achava que tinha que ser. Né? A Pamela já tinha me explicado que não era isso tudo, mas até a gente, assim, desescolarizar, entendeu? Até a gente É. desescolarizar é um processo, né? Mas tem caminhado, graças a Deus tem caminhado. E, tipo assim, eu tenho percebido muita evolução, muita mudança, assim, no Cauã, então. O Cauã tinha uma dificuldade É de isso que eu ia leitura perguntar. enorme. A tem. Júlia tem 6. A Júlia lê desde os 4 para 5 anos, mais ou menos. A Júlia. A gente não tem como comparar criança, né? Então, ela sempre foi muito para frente. Formas, números, alfabeto, ela começou a ligar as coisas muito rápido. Então, assim, a Júlia lia melhor do que o Cauã. O Cauã tem 12. A Júlia tem 6. Então, hoje, ele já consegue ler muito bem, graças a Deus. Por quê? Porque uma das coisas que fazem parte da nossa rotina como família homeschooler é a leitura diária. Às vezes, mais de uma vez por Uhum. dia. E, gente, uma coisa que eu falo pra vocês, eu falei com a minha amiga ontem. Falei, quer melhorar a leitura? Coloca pra praticar. Coloca pra ler. Tudo na nossa vida é assim, né? Se a gente quiser se tornar melhor em algo, a gente precisa praticar. Eu vou até trazer pra maquiagem. As meninas falam, Ana, eu quero aprender delineador, mas elas querem que eu ensine e elas aprendam na hora. Eu falei, não é assim. É prática. O delineador é prática. Se eu ficar muito tempo sem fazer, eu me esqueço como é que faz. E estudar, eu acho que seja. Eu tenho entendido que é a mesma coisa. Quanto mais você pratica, melhor vai ficando, né? Vai Não é? aperfeiçoando. E também, sentada ali você do lado dele, consegue voltar em coisa que não foi muito bem fixada na alfabetização. Porque eu ando estudando, né, sobre alfabetização e eu vi que muita criança tem o diagnóstico de TDAH, aí quando vai para um profissional, para um bom profissional, eles percebem que é falta de uma boa alfabetização. Aí a Uhum. criança retoma, reforça aquela alfabetização e consegue
voltar e acompanhar, porque uma criança desmotivada, aí não consegue ler, aí tem problema, aí Sim, fica mais apática na escola, aí fica com mais falta de atenção mesmo, aí já vai diagnosticar. Aí se sim. pega um profissional bom, né, que tem na área também, muitos, se pega um profissional bom, ele vai olhar e falar assim, não, não tem patologia aqui, é só uma questão de resolver a alfabetização. Se não, Aham, se pega alguns, né, que tem assim, vai e toma remédio e pronto. Aí a criança já toma um remédio extremamente forte, sendo que era sim. um déficit de alfabetização. A Paula perguntou, vocês, 3 Paulas, você recomenda o homeschooling até que idade? Então, normalmente vai até uns 18, né, 17. Até terminar mesmo, né? Mas O fundamental médio. tem crianças que não querem fazer, que não têm essa vontade, né, por algum motivo, não querem fazer faculdade, querem estudar por conta ou fazer alguma, né, alguma outra coisa, então continua aí por mais tempo. Eu acho que, na verdade, nunca vai acabar, porque a criança vai ter o costume de estudar, né? Então vai estar sempre estudando em casa. Aham. Ah, é legal pautar, Paulinha, que você teve aquela live, né, com a filha daquela moça do Homeschool Café, A né, que da ela Carla se formou, Calazans nunca estudou. Né? Fala um pouco disso aí nunca que você estudou em teve, né? A escola, live com ela. ela nunca estudou em escola nenhum, né? Ela de pequenininha sempre estudou em casa e ela passou, por enquanto, né? Por enquanto que ela se candidatou a mais, em 2 universidades nos Estados Unidos. E assim, conversando com ela, nem parece uma adolescente, né? Super conversa, autônoma, tem né, a desenvoltura dela, assim, a gente surpreende. Até, eu falei, até interessante ver que a gente já idealiza, né? O futuro, Aham, como é que vai ser. E sim, sim. ela Eu, não acabou o homeschooling, mesmo ela teria terminado o terceiro ano, mas ela continua ainda estudando. muito legal, achei muito interessante. E assim, uma coisa que eu quero pontuar, que com o Cauã, eu acho que não seja, que o que ajudou o Cauã em questão da leitura foi voltar na consciência fonológica com ele. Entendeu? Porque a base Eu tive dele que não foi voltar aqui boa. também. Então, como a base dele não foi boa, e fazendo ele entender os fonemas, né, e tal, e ele treinando a leitura, foi o que fortaleceu e ele tipo assim, ele lia pouquíssimas palavras por minuto, sabe? A Pamela fez aquele teste com ele, e assim, Uhum. ele parava muito, ele lia alguma coisa, parava, ele lia alguma coisa. Hoje não, hoje ele consegue, tipo assim, ler em sequência, sabe? Às vezes ele lia, mas lia parando, sabe? É muito legal, cara. É muito legal ver essa evolução, sabe? Tá de perto vendo essa evolução. É muito legal mesmo. Uhum. Deixa eu ver E mais assim, aqui. na sua família em geral, não só na questão da educação, você sentiu alguma diferença do homeschooling? Assim, fez alguma coisa a mais ou prejudicou, melhorou? Não, eu achei que, tipo assim, que a gente tá muito mais unido agora. Por quê? Porque a gente passa mais tempo junto, né? A gente se ouve mais, né? Porque, ó, uma coisa que me ajudou, por exemplo, a questão do homeschooling. Se fosse em época da escola, gente, eu queria ver o que eu ia fazer da minha vida pelo fato de eu passar noites e mais noites sem dormir e depois no outro dia ter que estar acordada cedo e fazer tudo que eu tinha que fazer e mandar a criança para a escola. Cara, por exemplo, o Cauã e Kylie estudaram uma parte, né? Quando eu consegui acordar, que foi 10 e pouco foi a hora que eu consegui acordar. E olha que eu dormi mais ou menos umas 2 horas só, que foi de quase 8 Aí eu vi até que as você falou 10. que foi Foi a mais difícil essa nova, né, que noite. passou mal.
Isso, mas tipo assim, a Ana Lu, ela realmente não gosta de dormir. Eu sempre tive dificuldade com ela em questão do sono. Só que eu tô ajustando a rotina, tô ainda no processo de desmame noturno. Então, tipo assim, a bênção do homeschooling é isso, é a flexibilidade de horário, né? Não consegui acordar no horário certo, porque o horário deles acordarem é 6 horas da manhã. Nossa, Ana Paula, mas que absurdo. Ué, se eles estudassem em escola comum, eles não iam ter que acordar cedo para poder tomar café, arrumar a cama pelo menos e se arrumar para ir? Então, esse é o horário que eles têm para acordar para estudar. Então, tipo assim, como não conseguir acordar cedo? Porque também, assim, se eu não chamar, eles vão até altas horas dormindo, né? Gostam muito de dormir. Meu Deus do céu. Aí acordei eles, fizeram o que tinha que fazer, por quê? Porque outra coisa foi retomar a rotina de verdade. A gente tinha uma rotina, né? Que eu sempre gostei de rotina. Só que acabava meio que furando, sabe? E com o homeschooling não. Como eu preciso que eles estudem nesse tempo, numa certa quantidade de tempo, a gente acabou ajustando a rotina e as coisas entraram nos eixos. Por exemplo, quando eles acordam, lavam o rosto, arrumam a cama, fazem devocional e depois fazem devocional e depois tomam café da manhã. Aí depois do café da manhã eles começam a estudar. Depois que eles. Na verdade, não, eles tomam café da manhã, tem as tarefas deles, né, do dia, aí depois Uhum. começam a estudar. Então, tipo assim, me ajudou também a ajustar a rotina, sabe? Foi muito bom. Tem sido uma bênção, cara. E uma coisa que eu tenho, que E eu a tenho questão é, também, que eu tenho entendido no eu homeschooling, queria que eu perguntar, falei aquela questão que não é uma educação escolar, né? Escolar que eu falo assim, educação de ensino e educação de ensinar as crianças a respeito da vida, das coisas de casa, né? Porque eles, tipo assim, mais do que nunca, eles têm participado. Não que eles amem, não que eles sejam crianças perfeitas, não, porque eles reclamam e tudo, mas eles têm participado mais, sabe? Eles têm entendido que eles fazem parte de uma casa, que eles fazem parte de uma família, que eles fazem parte de uma rotina, e eu entendo isso como homeschooling também, como educar no lar, né? uhum, É muito legal. é. Então, a gente já está chegando numa hora, eu acho que tem alguém aqui que já passou do. Já foi boazinho, já foi bonzinho o suficiente. Tá querendo dormir. Eu queria te agradecer por Ah, eu aceitar que agradeço. conversar, expor a sua vida, né? Falar do seu relacionamento com seus filhos, as questões de escola. Ah, eu que agradeço pelo convite. Porque eu acho que ainda é uma coisa muito nova, né? Que as pessoas não conhecem e que é uma bênção. Não é tão facinho, mas é uma bênção. Peraí. Tem outro querendo aparecer aqui. Dá tchau, fala tchau. Oi! Tchau, obrigada. Então, então Tchau. tchau. E quem sabe a gente marca outros, porque o homeschooling tem tema pra Vamos caramba sim. pra falar, né? Então tá Tem, bom, ou se gente. tem, ou se tem. Muito obrigada pelo Então tá. convite, viu? Por nada. Tchau, gente. Boa tarde. Beijo, tchau. Tchau.